Ligados, plugados e conectados, estamos de volta aqui no Constru Nerd com a playlist de volta aos anos 80 para falar de quadrinhos, sim, quadrinhos da Marvel Comics nos anos 80 e com ele aqui, ó, Gustavo Snyder. Olha aí o homem aí. Pois é, Marcelo, só você para me fazer vir aqui falar de Marvel, mas tem muitas coisas boas na Marvel também nos anos 80. Quem tem que falar sobre elas, né? Não são clássicas, ok? Não são clássicas tanto que eu tava dizendo, mas são muito boas. E nós falaremos sobre elas com certeza aqui de volta aos anos 80. Eu já falei isso 300 vezes no Caldeirão Nerd, já falei 1.500 vezes aqui no Constru Nerd. Primeira revista que eu comprei foi uma preta e branca, indo pra casa da minha tia, que foi o Conan. João, bom. Eu devia ter, acho que uns 6, 7 anos. Sem sacanagem, olha só, cara. Como meus pais eram imprudentes. A minha tia também. Que coisa maravilhosa, maravilhosa. Tu lembra a primeira vez que tu leu, pelo menos, Espada Selvagem? Conan? A Espada Selvagem eu peguei a número 1. Caraca, parabéns. Porque o Conan, ele surge aqui um pouco antes, né? Aqui pela Abril, né? Acho que ele estreia no Herança TV 36. E eu já tinha essa revista. Sabe? Eu achava diferente, né? Só que em formatinho, colorido, enfim. E eu falei que era diferente, eu falei, caramba, né? E aí saiu algumas histórias também na Super Marvel, que eu comecei a gostar. E aí saiu uma edição especial, Conan especial, acho. Que é um almanac do Conan, que eu comprei na época também. Nossa, o almanac do Conan, eu falei, parabéns. Então eu falei, caramba, que personagem legal. E aí saiu o filme, Schwarzenegger. O filme saiu. Ah, tá, sei. E assim, o filme foi um fenômeno, você sabe disso, um fenômeno. Claro, pô. Quando saiu a Espada Selvagem, na banca, eu falei, putz, eu falei, minha tia, compra pra mim, compra e me encantei, ó. Até que a Espada Selvagem eu tenho completa até hoje, assim, sabe? Ela era maior, ela era preto e branco, como você mesmo falou, e cara, era muito boa. Assim, eu tinha 9, 10 anos, eu não entendia nada, mas eu adorava, eu contava nos dedos quando chegava a revista. Porque eu me sentia, até contei em alguma live, acho, era a revista que eu me sentia adulto, sabe? Eu ia na escola com 10, 11 anos, com a revista do Conan e me achava um adultão, assim, ó. É porque a capa, pra gente, era bem sem vergonha ali, sempre tinha um dragão, o Conan sem camisa e uma mulher aos pés de Conan. Sempre. Eu costumo dizer que, pô, a Espada Selvagem de Conan, né, cara, ela formou toda uma legião de leitores. O Conan, eu sempre falo, e é verdade, assim, Conan, nos anos 80, ele chegou a vender mais que a revista Veja nos anos 80. Ele vendia 100 mil exemplares da Espada Selvagem. Foi a única revista, acho, de Editora Abril, que eles reimprimiram depois. Começaram do número 1 de novo. Fazia muito sucesso. Aí eu me lembro da, cara, Espada de Skelos, tinha a puta Torre do Elefante. Puta, isso que eu ia falar agora. Maravilhosa, cara. Na Torre do Elefante, diz que ele briga com o cara. Acho que um cara fortão, maluco. E aí eu acho que a gente vai tentar enforcar ele. O Conan, você quer me enforcar? O Conan vai lá, acho que mais forte dele. E o cara é bem maior que o Conan. Ele vai, acho que enforca o cara. Que isso? Que porra é essa? Você é mais forte que eu. É importante falar também que o Conan teve várias referências, mas são dois que marcam. Primeiro é o Barry Windsor Smith, que é espetacular, maravilhoso, né? Meu desenho favorito do tempo. E o John Buscema, o rei John Buscema, que define o Conan. A gente conhece esse Conan que a gente conhece hoje em dia, bem fortão. Porque o Barry Smith desenhava ele mais magrinho, né, mais novo. Sim. E o John Buscema desenha ele mais musculoso, aquele olhar mais marcado. Então são dois desenhos que são espetaculares que marcaram o personagem, mas caralho. Ele era fã do Iron Man, né? E tem o Roy e tem o Roy Thomas também. O Roy Thomas que, né, roteirizou muita coisa ali. Foi o Roy Thomas que trouxe pra Marvel, não foi? Sim, ele mesmo. Ele que trouxe pra Marvel. Parabéns, Roy Thomas. Parabéns, Roy Thomas. Cara, você falou em algum vídeo que você não gostava dos Vingadores. Sim, verdade. Mas nos anos 80 eu era parado pelos Vingadores. Porque tinha desenho do George Pérez e do John Byrne, né? Sim. Então nos anos 80, o Vingadores saiu aqui no Herança TV, né? Estreou no 34. E eu estava lá. A história, até os androides podem chorar. Ó, nunca esqueci disso. É a história do Visão. Ah, no sim, final o Visão chora. Verdade. O Visão chora no final. Aí o Capitão América fala assim, eles aceitam o Visão com o Vingador, né? Aí o Visão, mas eu sou um androide, isso aqui deu. O Capitão América, não, mas você se provou valoroso, não sei o quê. Aí o Visão sai, aí a Gavião Arqueiro fala assim, nossa, mas ele nem ligou, né?
Aí o Capitão América, não ligue, tenho certeza que se você pudesse vê-lo agora, você veria que seus androides podem chorar. Aí tá os vilões chorando. É triste, hein, cara. Porra. E aí o Vingadores teve John Buscema, Sal Buscema, e aí quando chega na fase do George Pérez, que é a saga da Coroa da Serpente, que saiu aqui no Capitão América. Puta que foda, cara. E George Pérez intercala com o John Byrne, uma sequência de aventura, sabe? Até chegar na saga de Korvac, que é o Vingadores e o Guardião da Galáxia originais, sabe? Do Águia Estelar, que é o personagem que até que o Stallone interpreta no filme. Sim. Essa fase do Vingadores é incrível, cara. É muito boa, eu recomendo. Nos anos 80, o que eu lia muito era DC, de fato, eu pra também. Caraca, lógico. Só que teve uma turma, meu irmão, que, pô, me levou assim pra caraca. Que foi os X-Men, cara. Os X-Men. X-Men. X-Men era sério nos anos 80 e 90, cara. X-Men foi incrível. A gente falou no teu vídeo lá, falando sobre os quadrinhos da DC dos anos 80, aí o crossover dos dois X-Men e Titãs, que eram meus dois amores ali da minha infância, e acho que até hoje são as minhas equipes favoritas. Vou fazer um top 5. Olha o meu top 5. Liga da Justiça, primeiro, fácil. Melhor de todas. X-Men, Titãs, Tropa Alpha e Defensores. Mas Defensores da Netflix ou Defensores originais lá com não, originais. Ah, bom. É isso. Eu me amarrava. Os Defensores eu gosto menos hoje, inclusive. Os Defensores que, quando teve o crossover com os Vingadores nos anos 70, né? E assim, os Vingadores sempre foram os maiores heróis de todos os tempos, os mais poderosos. Mas você pega os Defensores, cara, era Doutor Estranho, Namor, Hulk. Pô, quem era a maior equipe é os Defensores, pensa bem, pô, não os Vingadores, né? Lógico, pô, mas é. Pô, Namor, Hulk, Doutor Estranho, caramba, só piso pesado. Então, mas é engraçado que, assim, você tem uns títulos assim que talvez a grandiosidade das histórias não faziam jus ali ao sucesso. Porque, assim, Defensores eu achava muito massa, mas poucas pessoas que eu conhecia liam. Então, por isso que eu li muito pouco. E como pegava muita revista emprestada, então eu me ferrava muito. Mas X-Men não. X-Men, além de eu comprar muita revista, tinha muita gente que comprava. E, bicho, cara, X-Men apesar do João ficar falando que a Marvel não tem clássicos, mas, meu irmão, X-Men, meu irmão, X-Men. Ó, Titãs e X-Men, não é um clássico? Por causa do Titãs, né? Que filha da puta! Por causa do Titãs. Mas os X-Men, é interessante você falar dos X-Men, porque o Claremont, claro, né, que é imbatível, né? É um gênio. Mas os desenhistas também, pô, você pega o John Byrne, aí depois vem uma fase do David Cockrum, que eu não gostava, mas que eu sei que ele é icônico. Aí depois tem o Paul Smith, aí depois vem o John Romita Jr., o Romitinha, numa fase espetacular. E depois vem o Mark Silvestre, Alan Davis, Mark Silvestre, e aí vem o Jim Lee, não tô vendo. E aí a revista não falou mais. Então, uma sucessão de desenhistas incríveis também, né, nos X-Men, né? Não, e as histórias mesmo ali, eu acho que assim, até com o Jim Lee, o Jim Lee era um cara mais comportado, depois a gente viu o bicho que deu ali, que até o Claremont ficou chateado ali com a Marvel, inclusive. Mas o Claremont, ele faz uma sequência de histórias que são incontestáveis ali, acho que pra época. Aliás, eu acho injusto, muita gente fala só da saga da Fênix Negra e do Dias do Esquecido, né? Que são boas histórias mesmo, dele com o Byrne. Mas eu acho que depois, cara, a galera é injusta, porque depois o Byrne saiu, o Claremont ele continuou em alto nível. E aí você tem o casamento do Wolverine, lá que dá errado, com a Mari Piachida. Tem a minissérie do Wolverine com o Frank Miller, que é muito boa também, né? Eu, Wolverine. Tem o Massacre de Mutantes, lembra? Que ele faz com o Alan Davis e o Mark Silvestre. Tem a Queda de Mutantes, tem Inferno. Ele mantém no alto nível ainda, cara. Né? E os nomes eram maneirão, né, maluco? Cara, você era pego pelos nomes, cara. X-Men, cara. Sim. Então, X-Men, cara, foi o grande nome dos anos 80 disparado. Eu gostava dos X-Men, mas eu era mais fã dos Vingadores dos anos 80. Não sei por que, eu era mais fã. Porque aquela relação daquela briga do Capitão América com
com o Tony Stark, aquela dinâmica do Visão, do Android assim, com a mutante, de ter um namoro. Eu achava uma relação mais humana, sabe? Mas eu acho que era muito por causa da questão da sua idade, que você é um pouco mais velho do que eu, talvez seja isso. Porque eu lembro que a molecada assim, da minha idade, pô, se amarrava X-Men. E eu lembro que assim, quando ali nos anos 90, acho que já na TV Colosso, se não me engano, quando estreou o desenho dos X-Men, o pessoal fica muito louco, mano. O X-Men, ele é o que é por causa do desenho animado. Sim. Ele explode ali com a molecada mesmo nisso. Ele pega as histórias do Claremont e do Byrne, só que coloca a estética do Jim Lee. Aí casa perfeitamente, né? Casa perfeitamente. E eu lembro, eu comecei a gostar de X-Men por causa do meu irmão. Eu não tinha lido nenhuma revista, só o meu irmão me contar, eu já tinha o Colossus na minha cabeça, já tinha o Wolverine, o Ciclope e o Professor Xavier. Porra, quando eu comecei a ler, eu disse, caraca, esse cara aqui, não sei o quê. Cara, X-Men pra mim foi sensacional, cara. Sensacional. Sim. Mas me surpreenda mais, né, João? Me surpreenda mais. Outro personagem que eu gostava bastante, que eu lia na Super Marvel, é o Demolidor. Tem a fase do Frank Miller, que é muito boa, né, da saga da Elektra. Mas, e quando estreia A Queda de Murdoch, meu irmão, A Queda de Murdoch explodiu na cabeça. Essa eu também demorei a ler porque era pra adulto. Eu sempre falo, se a Marvel tivesse clássico, A Queda de Murdoch seria um ótimo candidato, porque a história é muito boa, Marcelo. Putz, que eu parei. Não cara. Até hoje, assim, a desconstrução que o Miller faz no personagem, pô, ele aparece no primeiro número, depois aparece só no final do Demolidor. A gente vê o Matt Murdock se fudendo a história inteira. É incrível, cara. E você fica vendo aquela narrativa, né? Falando que você sente muita dó dos personagens. Sim. Com o Frank Miller. Ele judia demais, cara. De todo mundo. Tem uma cena icônica, né? Que é Não Há Cadáver. Porque o Rei do Crime, ele manda espancar o Demolidor. Aí o Demolidor, assim, ele vai até a torre do Rei do Crime, enfrentar ele e tal, o Rei do Crime dá um cacete nele e manda matar ele. Aí os caras pegam o Matt Murdock, colocam num táxi amarelo e jogam no mar. O Matt Murdock é gibi, né? Ele consegue escapar e tal, enfim. Aí quando acham o táxi, semana depois, acham o táxi e Não Há Cadáver. Aí a história inteira mostrando o Matt escapando é um quadrinho assim do Rei do Crime. Não há cadáver. Puta, é fora demais, cara. Aí no final da edição tá assim. E aí, o Rei do Crime descobre que um homem sem esperança é um homem sem Deus. Isso é foda demais. É foda. Mas fale da Tropa Alpha, Marcelo. Fale da Tropa Alpha. A Tropa Alpha. Eu sei o que quer falar. Fale da Tropa Alpha. É realmente fruto dos anos 80. Que a gente nunca mais viu encanto nenhum. Nos anos 90 não tem, nos anos 70 não tem. Tropa Alpha, eles pegaram os melhores personagens. Eles pegaram as melhores mentes. Vamos fazer a melhor equipe de todos os tempos. Beleza. Quem nós vamos pegar? Vamos pegar um cara grandão, igual o Fera, só que maior. Mas não vai ser azul, vai ser marrom. Qual vai ser o nome? Eu não sei, Sasquatch. Puta que pariu, que nome foda, pessoal. Não, mas tem que representar os pequenininhos também. Não. Tem esse anãozinho aqui, o anãozinho místico, na verdade ele não é anão. Ele se transforma no anão, é um espírito dentro do não sei o que, inventa um bagulho muito doido. Qual é o seu nome? Pigmeu. Cara, olha, a Tropa Alpha já me ganha pelo Sasquatch e o Pigmeu. Puta que pariu. E é engraçado que a Tropa Alpha, o Byrne não gostava da equipe, sabia? Ele cria, sério, ele cria a equipe para um encontro com o X-Men, né? Primeiro aparece o Guardião, que é o Vindic, ele era primeiro o Vindix, né? O Vindicator, em inglês, Vindix. Que assim, o Wolverine, ele é chamado pelo Xavier e ele deixa o Departamento H lá, né? O Arma X lá. E aí o governo canadense vai atrás dele. Manda o Vindix atrás dele e depois manda a Tropa Alpha. E o Byrne achava que a Tropa Alpha era um personagem que só valiam para aquela edição dos X-Men e o pessoal coadjuvante que não merecia fazer uma revista. O Jim Shooter começa a encher o saco dele pra ele fazer, tá bom, vai, eu vou fazer do meu jeito. E aí ele faz a equipe, cara, começa pelo Sasquatch, pelo Pigmeu, aí tem o Guardião, que é o Capitão América canadense, que é muito bom. Tem os irmãos, né, o Estrela Polar e a Aurora, que são os dois gêmeos, né. Tem o Xamã, que claramente usava produtos ali. Cannabis, claramente. O psicológico do Canadá, ele tava ferrado. Claramente. E a Pássaro da Neve. E aí, cara, a Tropa Alpha fez um puta sucesso, assim. Incrível. Sucesso. Foram 28 edições em alto nível, assim, sabe? Então, e fez muito sucesso só nos anos 80. Depois... Isso, depois, quando
o Bernie sai, ninguém consegue fazer o que ele fez. Sabe? Exatamente. Só que é engraçado, a Tropa Alpha é responsável por um momento icônico que saiu aqui no Grande Transformer 15, saiu aqui, que é a morte, spoiler, a morte do Guardião. Eles estão enfrentando a Tropa Ômega, isso, sabe? Né? E aí o Guardião é separado da equipe por um robôzão, o Box. E aí o Box vai espancar o Guardião. Você chegou a ler? Vou te dizer, nessa revista tem uma, na época formativa, uma splash page que era o Guardião assim, com a mão assim. Exato. No raio chamando a turma. Pode dar Exato. na boca. Era essa. Quando a Tropa Alpha chega pra enfrentar a Tropa Ômega, tá o Guardião na frente, é isso mesmo. Muito boa essa reportagem. Falando. E aí, exato. E aí tem a cena que aí o Bernie, aí o Box começa a bater no Guardião, e aí ele usa uma armadura, né? Como se fosse um homem de ferro. Um transistor. E aí a armadura dele começa a entrar em curto. Aí ele derrota o Box, enfim. Aí ele vai tentar desmontar a armadura. Porque dali 10 segundos a armadura pode explodir. Né? E nesse meio tempo mostra a Heather, que é a mulher dele, procurando ele. E aí o Bernie, ele é gênio, cara. Ele coloca assim, os 10 segundos na página, ele desenha 9 e coloca o desenho dentro do 9. Aí 8, 7, assim, uma coisa regressiva. E você acompanha o Guardião ali. Não, eu vou conseguir, eu vou aqui. Claro. Desligar esse transistor e vou não sei o que, tal, a placa de metal, não sei o que, tal, e você tá ali. Pô, ele vai conseguir, ele é foda, claro. Ele é cientista. Ele vai conseguir escapar dessa. Ele vai desinstalar ali o transistor, ele vai conseguir. E aí, quando chega no número 1, você vira a página e é o mesmo momento que a Heather abre a porta. E aí o Guardião se distrai e ele explode, e ele morre. Puta que eu pariu, ele virando cinza, Marcelo. Sabe? Então, a mesma surpresa que a Heather tem, a gente também tem. Então, olha como o Bernie é incrível. Ele usa a virada de página pra te dar o susto. É incrível, cara. É incrível. Aliás, João, olha só. Nós percebemos, ó. Se você assistiu o vídeo lá no Caldeirão Nerd, quando a gente tava falando sobre Crise nas Infinitas Terras, você vai perceber agora que os heróis, eles têm um TDAH muito forte. Porque enquanto a Supergirl está batendo no anti-monitor lá no... Assim, e a mulher fala assim, cara, fulano, vou te ajudar. Não vem, não. Se distrai de um jeito que o cara, pum, dá um tiro nela. E aqui, o cara não... mesma coisa. Aqui que eu tenho, senão eu vou morrer. Aí daqui a pouco, abre a porta, aí vira assim, cara, foda-se, porra, tem que fugir aqui. É a mesma coisa, verdade. Tem um problema de concentração muito forte. Mas essa história, cara, me impactou de uma maneira assim que eu não sei como é que você não citou ainda a morte do Capitão Marvel. Não sei como é que você não citou ainda. Em Starling. Aí tem o George Pérez na DC, o Bargolfo na DC. Então os grandes autores estavam em níveis assim, muito elevados nos anos 80. E aí saíram as melhores histórias, com certeza. Sabe? Você não gosta da fase dos Vingadores. Os Vingadores de 85, nos anos 80, eram o Roger Stern e o John Buscema. Sabe, tem uma fase, tem uma saga Vingadores sob ataque, Under the Siege. Ah, sim. Os mestres do terror, eles invadem a mansão, espancam o Giles, deixam o Hércules em coma. Sim. Essa fase é espetacular, cara, é muito boa essa fase. Não, sabe? São autores em alto nível, né? Sim, olha só, que maluquice. Uma revista que não é clássica, nunca vai ser, mas que eu lembro da sensação que eu peguei. Quando eu peguei ela na mão foi Guerras Secretas, por causa dos bonequinhos. Caraca, sim. Guerra Secreta foi a primeira minissérie que foi aqui no Brasil, assim, em 12 edições, a primeira de todas, né? Que era eu sabia que ia acabar no 12, era fininha, e apresentava lá os heróis da Marvel, enfim, brigando com os vilões e tal. Mas, cara, o que me impactou foram os bonequinhos nessa época, cara. Porque eu infelizei minha mãe de ganhar esses bonequinhos, cara. Eu já tinha os da DC, né, dos Super Powers, lembra? Eu já tinha, e aí eu queria os desenhos os bonecos da Marvel. Eu tinha 10, 11 anos, enfim. E, cara, Guerra Secretas nesse aspecto, caramba, foi também, matéria mercadologicamente falando, foi bem chamativa, cara. Eu não vou citar aqui a morte do Capitão Marvel, porque como ele vai fazer uma segunda parte futuramente, aí eu vou citar. Mas nesse eu quero citar o que não é um clássico e também não é dos anos 80, mas eu li nos anos 80, que é a morte da Gwen Stacy. Ah, sim! É de 74? 74 não, é 72, acho que é 72, acho. Ela é bem dos primórdios dos anos 70, com certeza. Sim. Engraçado, foi uma fase que eu comecei a ver personagem morrer, que eu ficava assim, eu realmente achava que os anos 80 era muito pesado. E realmente, parando pra pensar, era porque, ó, tem o Marvel, que se citou, que eu li nos anos 80, mas a Gwen Stacy foi um soco no estômago muito forte.
Assim, o Marvel, ele é um herói. Então os heróis estão ali, podem morrer. Não tem vilões, filha da puta. Pô, mas a Gwen Stacy, entendeu? Não era a nossa namorada igual a Supergirl. Mas era a namorada de um amigo nosso. A noite em que o Vicente morreu é engraçado. Eu li ela a primeira vez em 86, quando a Abril lançou aqui Marvel Especial 1 e 2. Lembra da capa? Lembro, é do Watson Portela, que desenhou aqui no Brasil, inclusive, no desenho brasileiro. E a Unha 2, a Abril compilou todos os encontros do Homem-Aranha contra o Duende Verde. Todos. Sim. E aí no final, a última história era a noite em que o Vicente morreu. Tu nunca ia pensar que a Gwen Stacy ia morrer nessa porra. Mas é engraçado que a Gwen Stacy, né, ela era a namoradinha, né, juvenil, a namoradinha, assim, bem que você colocou mesmo, sabe? Era alguém que a gente conhecia, assim, parecia, né? Ela era bem inocente, jovem, pura, né? E a morte dela, quando ela morre, falta uma parte de você fala, caramba, que triste, né? Você tem a tristeza do Peter Parker, né? Sim, é triste, pô, ver ele... E é pior ainda porque quem matou? Foi o Duende Verde que matou ela ou foi o Homem-Aranha que matou quando jogou a teia e deu o tranco? Tu sabe que na escola, eu vi que algumas semanas assim que a galera ia lendo, o questionamento era mais ou menos esse. Sim. Alguém levantou, não, mas quem errou foi o Homem-Aranha. Aí, porra, o Recreio, a porrada quase comeu. Não, o Homem-Aranha não matou ninguém, não. O Duende Verde, com filha da puta. Era bem impactante, assim. Mas na minha cabeça, realmente, assim, heróis não erravam. Mas com o passar dos anos, adolescente, a gente... E também ficando velho, sempre repetindo as mesmas histórias, sempre fica essa pontinha, realmente, pô, o Homem-Aranha errou. Sim, ele errou. Tanto que depois a Abril lançou o que aconteceria se o Stacy não tivesse morrido. Onde ao invés do Aranha lançar a teia, ele pula, e aí com o impulso ele pega ela. E aí, tipo assim, ele podia fazer de outra maneira, né? Sim. Não jogar da teia, né? Aliás, eu ia terminar agora, porque você me lembrou o que aconteceria assim. E essa é uma parada maneira, maluco, que eu gostava. Pô, dá pra gente fazer um vídeo só sobre isso, hein? Pô, então beleza. Então vamos fazer um vídeo só sobre o que aconteceria ser, porque... Melhores do que aconteceria ser, os melhores. Sim. Mas na DC tem coisas parecidas também, não tem? A DC tem o Elseworlds, que aqui no Brasil ficou sendo o Túnel do Tempo, né? São histórias também paralelas também. Isso. Então dá pra te fazer um negócio maneiro. Dá. Porque tem muita coisa legal. E se você tá vendo esse vídeo aqui e achou muito legal, muito massa, vai lá no Caldeirão Nerd também, que tem a mesma playlist de volta aos anos 80, que nós falamos sobre os quadrinhos da DC dos anos 80. Cara, aí a gente já falou de seriados dos anos 80. Animações dos anos 80. E esse é só o começo. Se inscreve aqui no canal, dá o joinha aqui, comenta aqui o que você lembra, certo, dessa época maravilhosa. E se inscreve lá no Caldeirão Nerd também. Pra você não ficar de fora, porque essa playlist vai durar. Tem muita coisa. Falta o quê? Falta novela. Falta novela. Falta o que mais? Filme e filme de terror, que é muito mais legal. Música. Bem bacana. Música, livro, Sessão Vagalume, lembra da? Sim, Sessão Vagalume. Nossa. O meu filho tem um aqui ainda, até hoje. O Cadáver Ouve Rádio. Nossa, eu nunca me esqueci. Nossa. Cara, tem muita coisa. João, valeu por mais um vídeo sensacional aí. Obrigado, Marcelo. Até a próxima aí, ó. Com certeza, ó. De volta aos anos 80 vai pipocar toda a internet. Exatamente. Mundial, com certeza. Com certeza. E é isso aí, galera. Vamos ficar por aqui. E lembre-se sempre, o nerd de hoje é o bilionário de amanhã. Vida longa e próspera e que a força continue com todos vocês. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.